Olá, nesse tutorial você vai aprender a criar planos no WSE. Bem, para adicionar um novo plano que vai servir para todas as suas aplicações ou seus clientes, basta clicar em Planos, Adicionar plano. Você vai definir um nome para o seu plano. Plano, vamos colocar aqui, ao vivo 500. Então, nesse plano eu quero 500 acessos, eu vou definir o bitrate desse plano, a quantidade de tráfego. Se você não tem um controle de tráfego ou não existe essa necessidade, você pode colocar números como 999, enfim, ou ilimitado. Para ilimitado, basta digitar 0, ok? Espaço em disco. Os planos live não utilizam espaço em disco, então eu posso colocar 100. 100 MB de espaço em disco eu não vou utilizar, então só para o cadastro, ou posso colocar 10 MB. Tá? Se esse é um plano para usuário ou revenda, ou se ele é um plano Live, TV Station, On Demand ou Relay. Isso tudo você define de acordo com o plano que você for criar. Então, ao vivo 500, como o próprio nome já está dizendo, eu quero simular um plano para ao vivo, então eu vou utilizar o plugin Monza Live. Tá? Ele é um plano para um usuário final, então vou clicar em salvar. Ok? Então aqui eu já tenho um plano criado. Vamos entender um pouquinho dessa tela? Aqui eu tenho a listagem dos planos que eu já criei. Então, o ID do plano, o nome, a quantidade de acessos, o bitrate. Tá? Então, note que se você precisar de informações adicionais, basta levar o mouse aqui, que você vai ter uma orientação adicional. Tá? Esse limite de aplicações aqui, isso aqui não é a quantidade de aplicações que estão utilizando esse plano, ok? É o limite de aplicações que esse plano comporta. Então, por que está 0? Porque ele não é um plano de revenda. Então, ele é um plano para o usuário final. Então, o usuário final não vai criar aplicações. Você já vai dar as aplicações criadas para ele, correto? Bem, então, o proprietário do plano é o usuário WSE, que eu estou testando, o tipo de plano, o usuário e se esse plano está ativo, correto? Bem, agora eu vou adicionar um segundo plano. Vamos colocar aqui um plano revenda. Tá? Essa revenda ela vai ter 1000 acessos. Eu vou selecionar o limite máximo de bitrate que essa revenda pode utilizar, tanto nas suas aplicações como nos planos que ela for criar. Quantidade de tráfego que essa revenda vai usar e a quantidade de espaço em disco que eu quero que essa revenda use. Tá? Então, vou trocar aqui. O tipo agora passa a ser uma revenda. Ok? Note que já surgiu aqui quantidade de aplicações. Já chegamos lá. Servidor, Wonza, e agora eu vou selecionar os plugins que essa revenda vai poder utilizar. Então, no plano da revenda, eu já digo, eu quero que essa TV possa criar aplicações Live, TV Station e On Demand. Se você não quiser que ela crie alguma aplicação, basta remover. Tá? Então, vou adicionar o Shortcast Relay também. Decidi não usar. Então, removi, tá? Quero que ela utilize só o Onza Live, TV Station On Demand. Status ativa para que ele possa usar. Quantidade de aplicações. Então, nesse meu plano aqui de 1000 acessos, eu quero que no máximo essa revenda possa criar 10 contas, 10 aplicações. Então, limite 10. Tá? Vou salvar. Então, automaticamente já listou aqui e note, agora aparece aqui, limite de aplicações 10. Ou seja, esse plano, o cliente que estiver setado para esse plano só vai poder criar 10 aplicações e não vai poder ultrapassar o limite de bitrate, o limite de 1024, tá? Por aplicação, ok? Então, eu posso simular rapidamente aqui, adicionar uma aplicação, tá? E vai aparecer aqui o plano que eu acabei de criar, ao vivo 500, selecionei o plano, automaticamente preencheu os dados para mim. Tá? Aquele plano da revenda que eu acabei de criar, então ele vai ser usado por usuários. Você não vai criar uma aplicação revenda, você vai criar um usuário revendedor. Então você vem em revendas, vai adicionar o usuário e aqui você vai ter o nível dele. Então, revenda.
Selecionou revenda, automaticamente surge o plano para que você selecione o plano. Então, é um plano de revenda que eu criei lá atrás nos planos. Ok, então aqui, revenda, teste, né? O e-mail dele, que é o e-mail que vai se logar no sistema, e uma senha qualquer. Aqui eu vou colocar revenda, teste, tá? Então, eu estou atribuindo o plano revenda para esse revendedor. Poderia ter colocado qualquer outro nome, tá? Então, eu acabei de criar o usuário utilizando aquele plano. Então, o gerenciamento de plano serve para isso. Quando for um plano para usuário, serve para que você não precise estar repetidamente. Eu tenho 50 clientes que vão utilizar ao vivo. Então, eu não preciso digitar lá sempre, né? Todos os dados, limite de acesso e etc. Então, o plano serve para isso quando for usuário. Quando o plano for para um revendedor, o plano ele serve para dar limites a este revendedor, né? Limite de bitrate, de espaço em disco e quantidade de aplicações, ok? Nos vemos no próximo tutorial.